RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora na Rádio de Cabo Verde para esta segunda-feira, 20 de janeiro, dia em que o novo presidente norte-americano Donald Trump vai tomar posse, da tarde de hoje, como 47º presidente norte-americano, numa cerimónia em Washington marcada pela presença de políticos internacionais, populistas e de extrema-direita, mas com escassos responsáveis governamentais e sem líderes da União Europeia. O momento vai marcar o regresso à Casa Branca do político republicano que venceu a vice-presidente e candidato democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais norte-americanas de novembro passado, depois de um primeiro mandato e de ter falhado a reeleição face à vitória de Joe Biden. Tradicionalmente vista como uma forma de sinalizar relações diplomáticas, a lista de convidados de Trump baseia-se mais em convites diretos a aliados próximos, incluindo vários políticos mundiais de extrema-direita e também populistas. São os casos do presidente da Argentina, Javier Milei, que já confirmou a presença, ou do ex-chefe de Estado brasileiro, Jair Bolsonaro, que foi convidado, mas não pôde viajar para os Estados Unidos por ter o seu passaporte retido pela Justiça brasileira no âmbito da investigação sobre o alegado plano de golpe de Estado para impedir a posse do seu sucessor Lula da Silva. Entre os convidados estão o presidente da China, Xi Jinping, que se fará representar por altos responsáveis do seu governo, o presidente do El Salvador, Nayib Bukele, e também do Equador, Daniel Noboa, bem como os chefes da diplomacia da Índia e do Japão. Da União Europeia, nenhum dos altos representantes das instituições recebeu convite para a cerimónia, incluindo os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, também da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do próprio Parlamento Europeu, Roberta Metsola, confirmaram à luz a fontes comunitárias. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, será a única líder dos 27 Estados-membros da União Europeia a estar presente na posse de Trump. Os 27 do bloco comunitário serão representados pela embaixadora da União Europeia para os Estados Unidos. Da extrema-direita europeia haverá uma delegação dos Patriotas pela Europa, encabeçada pelo líder da terceira maior força política no Parlamento Europeu, o Vox, de Santiago Abascal, espanhol, e que integra também o presidente do Chega de Portugal, André Ventura. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, conforme já dissemos, também foi convidada, bem como a líder do partido da extrema-direita da Alemanha, Alternativa para a Alemanha. Os líderes da extrema-direita francesa, Marine Le Pen e Jordan Bardella, não receberam convites. Do Reino Unido estará o líder do Partido Reformista e defensor do Brexit. O reconhecido aliado de Trump na Europa, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, não foi convidado, com a sua equipa a justificar que a futura administração dos Estados Unidos não convidou os chefes de Estado ou de governo estrangeiros. Empresários e multimilionários também marcarão presença, como é o caso do aliado de Trump, Elon Musk, dono da rede social X, da Tesla e também da SpaceX, o presidente da Meta, Mark Zuckerberg, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Antecessores de Trump também estarão na cerimónia. São eles Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton e George W. Bush. E os imigrantes ilegais que vivem em cidades americanas estão a preparar-se para potenciais deportações em larga escala sob a nova administração de Donald Trump. Os imigrantes ilegais nos Estados Unidos preparam-se para uma possível vaga de deportações desde que Donald Trump ganhou as eleições em novembro, mas as notícias de que o seu foco inicial seria a área de Chicago trouxeram um novo sentir de urgência e medo aos habitantes da cidade e também das áreas periféricas. Alguns imigrantes que se encontram nos Estados Unidos sem estatuto legal têm passado procurações a amigos de confiança, fazem planos para cuidar das crianças em caso de separação e estão a instalar câmaras de segurança nas suas portas caso os agentes da imigração chegarem às suas casas. Outros partiram já voluntariamente, como os assessores de Trump os encorajaram a fazer. Os planos para as deportações ainda não são oficiais, mas um funcionário que falou sob anonimato disse que os agentes podem começar por visar mais de 300 pessoas com historial de crimes graves e violentos depois de Donald Trump tomar posse na tarde de hoje. Ativistas pelos direitos dos imigrantes apelaram aos imigrantes de Chicago para manterem a calma e exercerem os seus direitos, nomeadamente o de permanecer em silêncio e o de não permitirem a entrada de agentes nas suas casas sem mandados. Alguns grupos de defesa planearam seminários jurídicos antecipando as detenções em larga escala.
Atualidade nacional, o Presidente da República, José Maria Neves, considera que nos últimos tempos tem havido grupos que estão a investir no caos e na polarização, por isso apela à serenidade e à tolerância para que seja possível a construção de um país próspero e com dignidade para todos. O apelo foi feito esta manhã, à margem do ato solene de deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, evento assistido pela Maria José Macedo. Hoje é o dia de prestar homenagem a Amílcar Cabral e a todos os heróis nacionais que devem ser lembrados para inspirar a nova geração, frisa o chefe de Estado José Maria Neves, para quem, entretanto, é fundamental apelar ao diálogo e à serenidade, pois, segundo diz, há grupos que têm semeado na sociedade cabo-verdiana o caos e a polarização. O mais importante no dia de hoje é apelar à realização do sonho de todos os cabo-verdianos, no sentido de construção de um país próspero, de um país com dignidade para todas e para todos. É claro que nos últimos tempos há grupos que estão a investir no caos, na polarização, que são espaços para o crescimento do extremismo e do populismo, e é fundamental no dia de hoje apelar à serenidade, à tolerância, ao diálogo. Deste ato participaram ainda outras figuras importantes do Estado, como é o caso do Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, que está a comentar sobre a celebração de 20 de janeiro no ambiente crispado, com o pedido de desculpas pelos 15 anos do Partido Único feito pelo Movimento para a Democracia, afirmou que prefere não comentar as intervenções dos sujeitos parlamentares. É preciso muita serenidade. Agora, eu, enquanto Presidente da Assembleia Nacional, não irei comentar nenhuma intervenção dos sujeitos parlamentares, tendo em conta que o Presidente da Assembleia Nacional deve exercer a sua presidência com isenção, com imparcialidade, com equidistância, de maneira que não irei comentar nenhuma intervenção de qualquer que seja um sujeito parlamentar. 20 de janeiro só não caiu no esquecimento porque estão a fazer de tudo para manter vivo na memória dos cabo-verdianos, afirmou o Presidente da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria, Álvaro Dantas Tavares, que considera hostil a atitude do Governo de mandar cortar há já 3 anos o subsídio de funcionamento da referida associação. 20 de janeiro está a ser vivido graças já, digamos, a organizações da sociedade civil, nomeadamente, portanto, a Associação dos Combatentes, Fundação Amílcar Cabral. Nós é que temos feito, portanto, um esforço no sentido de manter vivo o 20 de janeiro. Porque senão, exceptando, portanto, aqui esse ato, não se tem dado a devida importância. Como é que a Associação avalia esta atitude do Governo de mandar cortar subsídios? Nós achamos que é uma atitude hostil do Governo. E, portanto, nós normalmente, nas datas festivas, vamos às escolas, encontramos com os alunos, organizamos atividade com jovens, procuramos transmitir aquilo que são os valores e os ideais da luta de libertação e o que é a história de Cabo Verde. Isso, portanto, sem nenhum intuito partidário. A associação não é um órgão partidário. Fazem parte da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria cerca de um pouco mais de 100 ex-combatentes da Liberdade da Pátria. É o caso de Alcides Évora, que falou sobre o legado de Cabral para a juventude e questiona também a falta de apoio financeiro do Estado para com a associação da qual faz parte. Eu penso que a juventude tem encarado o camarada Amílcar Cabral com a maior naturalidade possível, tendo em conta que Cabral era um combatente que sempre dedicava a juventude. Como é que vê também essa questão da situação do ex-combatente e toda a vossa situação que ficou? Não, eu acho que o engajamento também depende um bocado da ajuda daqueles que estão no poder, porque não se pode ter uma associação sem ter uma ajuda do próprio Estado. Neste momento a associação não está com apoio? Não temos apoio do Estado. Afirma-se que cada combatente da Liberdade da Pátria ofere uma pensão de reforma no valor de 75 mil escudos mensais, atribuída através da aprovação no Parlamento em 2013 de uma proposta de lei. E o primeiro-ministro José Ulisses Correia e Silva, que também esteve presente no evento, considerou hoje que o Dia dos Heróis Nacionais requer contínua reflexão e debate sobre questões fundamentais que regem o desenvolvimento do país, como a democracia, a boa governança, a resiliência e tolerância. José Ulisses Correia e Silva falava à imprensa após o ato solene de deposição da coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, aqui da Praia, asseverando que a efeméride marca um momento histórico importante da valorização dos que combateram e lutaram pela independência das ilhas. Por
primeiro-ministro os posicionamentos e leituras diferenciadas referentes às datas 13 de janeiro, que assinala as primeiras eleições multipartidárias realizadas em 1991, o Dia dos Heróis Nacionais 20 de janeiro e a Independência 5 de julho, carecem de respeito e tolerância. A mensagem é de sempre valorização de um dia importante para Cabo Verde, a sua história, valorizar aqueles que combateram, lutaram e muitos deram a vida pela independência de Cabo Verde, o expoente máximo Amílcar Cabral, e ser um momento também de reflexão sobre os diversos caminhos que este país tem que continuar a trilhar, continuar a discutir questões fundamentais do desenvolvimento, a democracia, a boa governança, a nossa resiliência e estabelecer quadros de muita tolerância. A tolerância relativamente a posicionamentos diferenciados, a leituras diferenciadas dos fenómenos históricos e respeitar os posicionamentos e os pontos de vista. É importante porque isso ajuda depois a tranquilizar o ambiente, quer político, quer social, da relação entre nós e da relação entre os cabo-verdianos. Faz sentido, num momento como este, alguma polarização entre as datas 3 de janeiro e 20 de janeiro, para quando a normalização das relações entre os políticos quanto a estas datas? Todas essas datas são importantes. 5 de julho marcou um período de Cabo Verde independente. Depois veio o regime partido único, que é um regime autocrático em qualquer parte do mundo onde se instala, são 15 anos. Depois todos nós lutamos para a democracia e para termos um regime democrático, um Estado de Direito democrático que hoje é respeitado no mundo. 20 de janeiro marca uma referência importante de um herói nacional, Amílcar Cabral, e devem todas essas datas serem respeitadas, valorizadas e termos, como eu disse, tolerância suficiente para fazer leituras diferenciadas. Interpretações diferenciadas devem ser respeitadas, mas a história marca aquilo que são factos, aquilo que são evidências, as leituras é que podem ser diferentes. Os 15 anos de Partido Único devem ser objeto, de facto, de um pedido de desculpas à sociedade e à nação cabo-verdiana? Olha, há posicionamentos que conduzem nesse sentido. Como eu disse, há que respeitar todos os posicionamentos. Sua posição quanto a isso? Só dizer que 15 anos de Partido Único não é bom em nenhuma parte do mundo. Primeiro, o regime. Segundo lugar, aconteceu e nós todos temos uma vivência, uns mais próximos, outros mais distanciados. Agora, eu creio também que é importante não colocar na praça pública uma ideia também de tentar punir aqueles que têm uma posição relativamente a esse aspecto, de pedir desculpas. Respeitar, assim como se respeita aqueles que têm uma posição diferente. Tolerância significa isso. Termos pontos de vista diferentes e respeitarmos esses pontos de vista sem dramatizar. Declarações do primeiro-ministro José Luís Correia e Silva na cerimónia de deposição de coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral, um áudio gentilmente cedido pela Infopress a nosso pedido. E segundo o chefe do governo, o sentimento de tolerância relativamente a posições e leituras diversas dos fenómenos históricos de Cabo Verde ajudam a tranquilizar o ambiente político-social na relação entre os cabo-verdianos. E a Câmara Municipal de Santa Catarina, que em Santiago, assinala o Dia dos Heróis Nacionais com a deposição de uma coroa de flores da estátua Amílcar Cabral na Praça Central de Assobada. O ato público de homenagem ao grande obreiro da luta de libertação nacional contou com a presença de uma força do Comando de Santa Catarina, da Polícia Nacional, dos bombeiros municipais, vereadores, deputados eleitos municipais, dirigentes da Câmara Municipal, bem como dos combatentes da liberdade da pátria. Ângela Monteiro assistiu e conta-nos os pormenores. Ato público da deposição de uma coroa de flores no monumento Amílcar Cabral na praça da cidade da Assomada, no Dia dos Heróis Nacionais, levado a cabo pela autarquia santa catarinense, contou desta vez com a presença do novo presidente da Câmara, Armindo Freitas, e do presidente da Assembleia Municipal, João Brito. Na ocasião, o vereador pela área da cultura na Câmara Local, Adilson Tavares, disse que se trata de um dia importante para revisitar o legado dos nossos heróis, mas que ao longo dos tempos tem perdido alguma expressão, o que é triste. 20 de janeiro devia estar toda a população ali na praça, 10 de Alvorada, da Presta,
homenagem a nossos heróis nacionais. Reconhece o trabalho que foi desenvolvido para nós, Amílcar Cabral, nosso querido Amílcar Cabral. Essa morte teve grande significado, por isso que hoje, mais um mês, 20 de janeiro, 50 anos depois de independência, nos ali tem esse momento. Mas, acrescentou, a autarquia está a preparar uma nova dinâmica cultural. Onde que não tem datas mesmo importantes que se está esquecendo, desde o nascimento e morte de Amílcar Cabral, como também 12 de setembro, data marcante, torna a data de falecimento de Toco que no Flá como um grande data para nos celebrar, para morrer. Toco foi muito mais do que um combatente ali na Santa Catarina. Uma agenda preenchida com festivais culturais, com momentos mesmo que nos leva à tona tudo aquela expressão cultural e tudo aquela história, aquela grande história que Santa Catarina tem. Amílcar Cabral, considerado o pai das independências da Guiné e de Cabo Verde, merece todo o reconhecimento pela magnitude na construção de uma pátria livre e digna, deixando, pois, a responsabilidade de os seus ensinamentos sejam apreciados e passados às futuras gerações, argumentam os combatentes da liberdade da pátria na cerimónia. A independência de Cabo Verde foi duro. Nós no Baicadia, nós não tive 7 mil na praia, quando que pedi pegando. Nós era 13 homens. Nós estive lá na cadeia. Por hoje, nós achamos de fazer alguns cursos. Tinha alguém que foi valorizar. Para morrer Cabral, Flama nunca podia pegar nada para fazer nada ali. Nossa política é só de boca. Como nós está ali tudo reunido, significa que Cabral está junto com nós. Aquele valor, aquele trabalho que nos tem feito, ainda não colhe nada. E é de recordar que Amílcar Cabral tinha fortes ligações no município de Santa Catarina, tendo passado vários momentos da sua infância numa casa erguida em Achada Falcão. E os presidentes das câmaras e assembleias municipais do PICV escolheram no final de semana o presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Isaías Varela, para liderar a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. Entraram na disputa interna para a presidência da associação o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Carlos Silva, que teve 11 votos, e o presidente da Câmara Municipal de São Domingos, Isaías Varela, que ficou com 16 votos, sendo eleitores os presidentes das câmaras e assembleias municipais lideradas pelo PICV, conforme Santiago Magazine. A Rádio de Cabo Verde, no autarca do PICV, na Ilha do Fogo, garantiu que irá apresentar a sua candidatura à liderança da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que brevemente fará o anúncio oficial da mesma. É a primeira vez da história do poder local em Cabo Verde que a Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde vai ser liderada por um autarca do PICV. A Assembleia Geral da organização para a eleição dos novos órgãos diretivos está prevista para o dia 21 de fevereiro. O presidente do SINDEP, Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, sugeriu hoje ao Presidente da República o envio do plano de carreiras, funções e remunerações da classe docente ao Tribunal Constitucional depois da aprovação do mesmo pelo Parlamento. É que, justifica Jorge Cardoso, há fortes indícios de que o instrumento que o Governo quer aprovar vai contra a lei fundamental. Nós pensamos de que o Sr. Presidente da República, antes da promulgação ou veto, deve solicitar a constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional para fazer a fiscalização aí, porque a nossa questão em termos sindical portanto, nós temos a nossa posição, mas nós respeitamos portanto, aquilo que é as leis da República, e se houver, portanto, inconstitucionalidade, que seja através da fiscalização pelo Tribunal Constitucional. Mesmo depois de algumas alterações feitas no Parlamento, o documento continua a não dar satisfação à classe docente, adverte o presidente do SINDEP. Nomeadamente tem a ver com os professores que não possuem grau de licenciatura, portanto, professores com o antigo Instituto Pedagógico, os professores com bacharéis. Nós defendemos que todos esses professores merecem de uma forma coletiva transitar para o PCFR e que sejam também que sejam promovidos, assim como a proposta que apresentam apenas para a licenciatura. A presidente do Sindiprof, Sindicato Democrático dos Professores, Lígia Herbert, também se opõe ao PCFR da classe, mesmo com as alterações introduzidas pelos deputados. Lígia Herbert acha pouco o incremento de 5 mil escudos.
é pouco, pelo trabalho da classe, pode até passar, mas continuamos, nós dizemos aqui veementemente que é pouco, e dizer que quando chega ao topo de carreira com 130 e tal mil escudos, há professores que há muito viram-se negados os seus direitos e que verdadeiramente poderiam estar de uma forma mais longe. E depois, quando se dá promoções, nós não podemos, nós estamos a falar do todo, estamos a falar do professorado, estamos a falar de um todo, porque nós não podemos separar professores em TikTok. Dois tipos, licenciados e não licenciados. A presidente do Sindiprof reconhece que houve ganhos com os subsídios apresentados pelos deputados, mas considera que continua a haver situações de injustiça que devem ser removidas. Já absorveram algumas coisas, mas é preciso saber que há situações que é preciso para salvaguardar, para que não haja injustiça entre os professores. Nós não podemos falar somente de promoções de licenciados e progressões. O que quer dizer, trazem a figura da progressão que estava retirada, a figura da progressão, entretanto trazem a progressão para os não licenciados. É preciso também que eles tenham promoção para criar condições para eles poderem estudar e também conseguirem chegar à licenciatura e, quiçá, ao mestrado e aos outros. Quanto aos mestres e doutores, continua a situação ali, há promoções, mas continua esta situação de créditos. É preciso que se ponha claramente a questão da reclassificação de mestres e doutores. Plano de carreiras, funções e remunerações continua a pôr os professores ao Ministério da Educação. Depois do Parlamento aprovar a lei na especialidade, os sindicatos da classe querem que o Presidente da República peça ao Tribunal Constitucional que verifique a sua constitucionalidade após a aprovação na globalidade, e os sindicatos prometem não baixar os braços em defesa dos docentes cabo-verdianos. Já temos 13 horas mais 23 minutos, sensivelmente. Começa hoje em Davos, na Suíça, a reunião anual deste ano do Fórum Económico Mundial, que começa hoje e termina no próximo dia 24. Davos acolhe esta semana os líderes mundiais para o Fórum Económico Mundial 2025, com a reunião subordinada ao título Colaboração para a Era Inteligente. Os debates vão abranger a incerteza geoeconómica, a inteligência artificial, a reinvenção do crescimento e a proteção do planeta, entre outros temas. Espera-se a participação de cerca de 3 mil líderes de mais de 130 países, cerca de 350 líderes governamentais, incluindo 60 chefes de Estado e de Governo de todas as regiões-chave, também estarão na instância de montanha. A participação é diversificada por setores, indústria, gerações e género. Espera-se a participação de mais de 350 líderes governamentais este ano, incluindo 60 chefes de Estado e também de Governo. Os principais líderes políticos participantes incluem Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos da América, que vai participar através de uma ligação vídeo em direto para um diálogo interativo com os participantes, e também Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, também estará presente. O vice-primeiro-ministro da República Popular da China também participa, assim como Javier Milei, presidente da Argentina, Olaf Scholz, chanceler da Alemanha, Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, por além da presidente da África do Sul, e também o primeiro-ministro da Espanha, que estará também presente no evento. Vão participar também mais de 1.600 líderes empresariais, incluindo mais de 900 dos principais executivos e presidentes dos membros e parceiros do Fórum Económico Mundial, mais de 120 dos quais são inovadores globais, pioneiros tecnológicos e também de empresas startups que estão a transformar as indústrias. Já temos 13 horas mais 24 minutos e meio, fim de linha neste jornal, não sei antes vermos o que é que está a acontecer nos nossos céus e também aqui nos nossos mares. Em relação à movimentação aérea, temos um aparelho da TAP que está neste momento muito perto do aeroporto de São Pedro, está a preparar-se para a aterragem, veio de Lisboa e deve aterrar dentro de sensivelmente 4 minutos no aeroporto de Évora, em São Vicente. No mesmo aeroporto está neste momento em movimento um aparelho da TUI que vem de Amsterdão e também vai aterrar daqui a pouco no aeroporto Cesar Évora, em São Vicente. Aqui da praia já partiu em direção à Ilha do Sal
o aparelho da Transavia, que veio e aterrou em instantes da ilha aqui em Santiago e vai para a Ilha do Sal, com a aterragem prevista a 1h+49 minutos. De resto, aeronaves que estão a fazer a travessia do corredor atlântico da Europa para a América do Sul. Pela via marítima temos a navegar neste momento o Dona Tututa, que está no extremo oriental de Santa Luzia, vai em direção ao Porto de Tarrafal, com chegada prevista daqui a sensivelmente uma hora. O Dona Tututa deverá estar no Porto de Tarrafal, em São Nicolau. O Liberdade está no Porto de Valos Cavaleiros, na Ilha do Fogo, e é o que temos de mais relevante para partilhar com o amigo ouvinte. Falamos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para a pesca, além de outras informações. Para hoje, segunda-feira, 20 de janeiro, o sol despontou às 7h03, mais 32 segundos, e o pôr do sol será às 18h26 e 41 segundos. A lua está na fase gibosa minguante e o ocaso lunar aconteceu pelo oeste às 11h22. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 4h28 e a seguinte será às 16h28. E a primeira pré-mar aconteceu às 10h41 e a seguinte será à noite às 22h54. Os dados apontam que hoje é um bom dia para pescar, sendo o melhor momento do que resta do dia, das 16h42 até às 18h42. Amanhã, terça-feira, a primeira baixa-mar acontece às 5h08 e a seguinte será às 17h15. E a primeira pré-mar do dia acontece às 11h28 e a seguinte às 23h38. Em relação à pesca, as previsões indicam que amanhã será um bom dia, sendo os melhores momentos das 4h59 até às 6h59, ou então das 17h23 até às 19h23. Fim de linha, quando são 13h+27. Obrigado pela sua preferência e pela sua companhia e amizade. Fotos de uma boa tarde e um bom feriado. Obrigado. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.